Olá a todos, vamos agora para a nossa segunda aula da disciplina Cálculo 3 da Universidade Federal de Lavras. Nessa segunda aula nós falaremos do conceito de trabalho como uma integral de linha e desenvolveremos um novo tipo de integral de linha, que é a integral relativa ao comprimento de arco. E ao final faremos algumas aplicações ao conceito de centro de massa e inércia, que são aí noções da física naturalmente expressas através do conceito de integral de linha. Deixa eu ampliar aqui. Ok. Bom, então, o que é o trabalho? Na física, nós temos aqui essa situação, uma força sendo aplicada no objeto, produzindo um deslocamento D na direção horizontal e a força sendo aplicada na direção que forma o ângulo θ, com o deslocamento, que eu penso aqui como sendo uma grandeza vetorial. Portanto, o deslocamento ele tem uma intensidade, ou seja, um módulo, e também uma direção e sentido. Então, o trabalho feito pela componente da força, que é o módulo da força vezes o cosseno do ângulo, é a componente horizontal da força, na direção do deslocamento produzido. Então, o trabalho é essa expressão, a componente da força na direção horizontal vezes o módulo do deslocamento. Então, aqui eu tenho os módulos de dois vetores e o cosseno do ângulo entre eles. Isso, como sabemos da geometria analítica do primeiro semestre, isso é justamente o produto escalar entre as duas grandezas vetoriais, força e deslocamento. Mas geralmente, se eu tenho uma curva suave, e aqui eu tenho eu fiz um pequeno desenho, se você tem uma curva e um objeto sendo deslocado ao longo dessa curva, então o que nós podemos fazer é marcar pontos ao longo dessa curva. E então, durante esse percurso aqui, entre os dois primeiros pontos, o trabalho realizado pela força ao mover o corpo desta primeira posição até a segunda posição é aproximadamente a força, o vetor força nesse ponto, produto escalar com esse vetor de deslocamento. Então aqui, se essa posição é o alfa de T0 e aqui é o alfa de T1, e o valor da força nesse ponto é F1, então o trabalho nesse percurso aqui é aproximadamente igual a F1, produto escalar com esse deslocamento que é alfa de T1 menos alfa de T0. E se eu somar então ao longo de toda a trajetória, eu obtenho uma expressão do trabalho que é algo desse tipo, é uma soma de vetores força, produto escalar com os deslocamentos entre os pontos que eu selecionei a priori. Agora, se eu tomar esses pontos cada vez mais próximos, pela própria definição da integral, essas expressões intuitivamente deveriam se aproximar dessa integral de linha. Ou seja, essa soma é uma soma de Riemann dessa integral. Okay? Para quem se lembra aí da noção de soma de Riemann, quando o intervalo
do parâmetro é refinado, as somas de Riemann se aproximam da integral. Sobre as hipóteses do integrando ser, por exemplo, contínuo, etc, assim, aqui nós não vamos entrar nessa seara. Então, nós definimos o trabalho exercido por uma força justamente como sendo essa integral. Por quê? Porque é o candidato mais natural a partir desse esquema de discretização que nós fizemos anteriormente. No primeiro exemplo, portanto, vamos calcular o trabalho de uma força constante. Nesse caso, a força é um vetor constante. Eu tenho aqui um caminho ligando dois pontos, A e B, A e B em negritos. O caminho alfa, nós temos aqui é uma função vetorial com componentes, alfa 1 entre alfa n. Supondo que a derivada seja contínua, nós então podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo e, pela própria definição da integral de linha, é esta integral aqui, o AF composta com alfa de t, produto escalar com a derivada. Eu peço que vocês voltem à aula 1 para lembrar dessa definição da integral de linha relativa a caminhos. Essa composição aqui, primeiro, esse produto é uma soma das componentes da força com os componentes do vetor derivada do caminho, e essa composição é um vetor constante, portanto é uma soma de constante CK vezes as componentes do vetor alfa', que são esses alfa' K. A constante sai da integral. E aqui é que nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, onde a integral dessa derivada é justamente a função original, a variação da função no intervalo respectivo, e agora essa soma é justamente o produto escalar do vetor C com essa variação, a variação vetorial do caminho no intervalo de A até B, que nada mais é do que o segmento que conecta A até B. Portanto, essa aqui é a expressão do trabalho de uma força constante ao mover um objeto entre as posições A e B. Nota-se aqui que o trabalho ele não depende da trajetória, mas apenas dos pontos inicial e final. É o que eu escrevo aqui. Vemos assim que o trabalho feito por uma força constante não depende do caminho percorrido, mas apenas dos pontos inicial e final. Esses campos, com essa propriedade, são ditos conservativos. Na aula 1 nós vimos um exemplo de um campo não conservativo. Nós tínhamos lá um campo e nós calculamos a integral de linha, primeiro através de um segmento e deu um valor, depois através de uma outra curva e deu outro valor. Portanto, a integral depende do caminho, o que significa dizer que o campo não é conservativo. Mais à frente, talvez na aula 4, nós caracterizaremos os campos que são conservativos. Veremos que esses são justamente os campos gradientes de funções suaves. Para discutir o próximo exemplo, a gente precisa aqui dessa regra de derivação que provém imediatamente da regra de derivação do cálculo 1 do produto de funções. A derivada de um produto fg é f'G mais fg'. E quando a gente aplica isso às componentes do vetor, lembrando que aqui nós temos uma soma de produtos fk e gk, então se tomar uma derivada dessa soma de produtos, isso é a soma das derivadas do produto das componentes, então a gente aplica essa regra do produto nessas componentes, reorganiza os termos e chegamos aqui nessa identidade. Em particular, se eu tomar f igual a g, do lado de cá eu tenho o quadrado da norma, e aqui então eu tenho f'G mais fg', isso é 2 vezes f'F. Uma fórmula aí que é
interessante tê-la aí em mente, né? Porque frequentemente no cálculo vetorial essas expressões aqui, o produto escalar de um campo com a derivada do campo, ela aparece, então é interessante você já conseguir identificar isso como sendo a derivada do módulo quadrado. E vamos usar isso no nosso próximo exemplo, onde nós vamos discutir a relação entre trabalho e energia. Então aqui nós temos uma partícula se movendo ao longo de uma curva sob a ação de um campo de força F. A velocidade ou rapidez da partícula é o módulo do vetor velocidade, e a energia cinética é definida como meio da massa vezes essa velocidade ao quadrado, a velocidade escalar da partícula. Então, nesse exemplo, o exemplo consiste em mostrar que a variação da energia cinética em qualquer intervalo de tempo é igual ao trabalho realizado pela força durante este intervalo. Então, o que se quer mostrar é que a integral de linha, ou seja, o trabalho... Então, antes de fixar as notações, aqui o caminho descrito pela partícula é uma função que eu vou escrever como R, definida no intervalo AB, com valores no Rn. O trabalho, portanto, é essa integral de linha, do ponto inicial até o ponto final, e o que se pede para mostrar é que esse trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética do ponto B menos a energia cinética do ponto A. Para essa integral aqui, por definição, essa integral de linha é essa integral aqui, que é dessa função de uma variável. Então, primeiro eu verifico o que é essa expressão aqui, a força composta com o deslocamento. A força é massa vezes aceleração. Então, se a posição é r de t, a aceleração é a derivada segunda. Essa é a segunda lei de Newton, né? E a derivada segunda da posição é a derivada primeira da velocidade, do vetor velocidade. Portanto, quando eu substituo essa expressão na integral, lembrando que aqui também é a velocidade, então eu vou ter que essa integral aqui é a integral de m v' v, né? Porque v é justamente a derivada da posição aqui. E aqui eu tenho justamente uma integral daquela que nós discutimos antes, né? É um produto escalar de um campo com a sua derivada. E isso daqui então é apenas o que está aqui dentro, né? V', isso é meio da derivada do módulo, que é meio da derivada da velocidade escalar ao quadrado. Portanto, quando eu substituo esse V' por essa expressão aqui, eu obtenho o meio sai da integral, vem para cá então dividindo a massa que estava aqui na frente da integral. Então fica essa derivada, e a integral de derivada é a variação da função no intervalo, né? Supondo aqui que a velocidade seja contínua, né? Claro. E está aí, portanto, aquilo que foi solicitado. O trabalho, que é a integral de linha, é a variação da energia cinética no intervalo AB. Indo agora para a segunda parte da aula, a gente vai tratar da integral de linha relativa ao comprimento de arco. E se vocês lembrarem bem, eu havia dito para vocês para aguardar um pouco antes de assistir outros vídeos, né, de outras aulas, de outros professores, porque muitas vezes tem professores que abordam essa integral relativa ao comprimento de linha antes da integral relativa ao caminho, que é o que nós abordamos na primeira aula. Então essa daqui é a integral onde nós temos aquele ds, que muitos de vocês viram, me perguntaram, né?
E agora aqui nós vamos desvendar o que é essa integral de linha onde aparece no ds. Né? Nós vamos ver que, na verdade, a integral relativa ao caminho ela pode ser expressa como uma integral relativa ao componente de arco. Então, essa integral aqui pode ser vista como uma extensão da integral anterior. Esse ds que aparece na integral de linha, esse ds ele é o elemento do comprimento do arco, né, do comprimento de arco da curva, do caminho, né, o comprimento da linha. Né. Então, o primeiro problema aqui é como medir esse comprimento, como medir o comprimento de coisas curvas. Né. Como é que você mediria o comprimento de um círculo se você dispusesse apenas de uma régua? Né? Então, não há outra maneira que não seja você marcar pontos, conectar esses pontos com segmentos e fazer isso para uma quantidade cada vez maior de pontos e observar se esses comprimentos da linha poligonal aproximada ela converge para alguma coisa. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos um caminho curvo que em particular se intersecta, e não há problema nenhum quanto a isso. Nós então marcamos pontos e conectamos esses pontos com segmentos. Esses segmentos você pode medir com uma régua, tranquilamente. Né? Quando nós introduzimos mais pontos, né? Imagina que inicialmente nós temos esses dois pontos aqui, o A e o C. Eu vou escolher outro ponto intermediário. Então o que eu tenho aqui é um triângulo. Né? E se vocês lembrarem lá da geometria elementar, a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior ou igual ao terceiro lado. Né? Senão não forma triângulo. Né? Então, quando nós acrescentamos mais e mais pontos, a soma dos segmentos, dos comprimentos dos segmentos, no primeiro momento eu tenho apenas este segmento, e no segundo momento eu tenho esses dois segmentos. E o comprimento, a soma dos comprimentos desses dois segmentos é maior do que o comprimento do segmento original. Então, quando eu acrescento mais e mais pontos, o comprimento das linhas poligonais que vão se formando, eles tendem a aumentar. Certo? Agora, não importa quantos pontos a gente acrescente, é razoável que a soma dos comprimentos dessas linhas poligonais nunca deva ultrapassar aquilo que deveria ser o comprimento da curva, que eu não sei ainda o que é, pelo menos a gente fala, vamos fazer de conta que nós não sabemos o que é. Se isso de fato acontece, ou seja, se ao aumentar o número de pontos na curva mais e mais, cada vez mais, a soma desses comprimentos permanece limitada, ou seja, você observa que existe um número ali que a soma desses comprimentos ele é ultrapassado. Por exemplo, pega um círculo unitário, né? O círculo tem comprimento 2πr, portanto 2π, 6,28, né? É o comprimento, aproximadamente, é o comprimento do círculo. Se você fizer esse procedimento aqui para o círculo, você começa a conectar você começa a colocar pontos ali sobre a circunferência, conecta com segmentos de reta, vai medindo esses segmentos e vai somando. Você vai observar que no primeiro momento vai dar, por exemplo, 6, depois 6,1, depois 6,12, depois 6,15, 6,2, 6,22, 6,23. E vai ficar ali, mas, por exemplo, nunca vai passar de 6,3, por exemplo. E aí você começa a acrescentar mais e mais pontos, e nunca chega no 6,3. Então, se de fato ocorre que existe um número, uma cota superior, para
soma dos comprimentos desses segmentos, então a gente diz que a curva ela é retificável. E o comprimento é o maior, o máximo desses comprimentos de linhas poligonais inscritas na curva, ou seja, as linhas poligonais que você obtém ao conectar pontos sobre a curva. Esse maior aqui é o maior entre aspas, na verdade ele realmente é o supremo. Existe um termo matemático preciso para descrever essa ideia, é bem simples. Imagina, por exemplo, um intervalo 0 e 1 aberto. O número 1 é um número com a propriedade que todo ponto desse intervalo 0 e 1 é menor do que esse 1. Mas o próprio número 1 não está nesse intervalo aberto. Então, nesse caso, a gente diz que o número 1 é o supremo do intervalo aberto. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem um númerozinho ali, e à medida que você vai acrescentando mais e mais pontos na curva, essas linhas poligonais elas têm seus comprimentos cada vez maiores e maiores e maiores, e como elas não ultrapassam um determinado valor, vai existir um valor do qual elas se aproximam. A existência desse valor é uma propriedade dos números reais, que é justamente chamada aqui é a completude dos números reais, né? E é justamente esse máximo, entre aspas, que a gente define como sendo o comprimento da curva. Bom, como é que a gente expressa isso analiticamente? Nós temos então um caminho arbitrário, definido no intervalo AB com valores Rn. Nós temos uma partição, a gente considera as linhas, a linha poligonal com esses vértices, e o comprimento dessa linha, claro, é a soma do módulo desses segmentos, né? O que é um RT menos um RTK menos 1? É justamente esse segmento entre dois pontos. Então, a soma desses segmentos aqui, dessa linha poligonal, é justamente o que está escrito nesse somatório, né? Então, se existe um número n fixo, independente do caminho, um número de fato, um número 1, 2, 3, 4, um número tal que essas somas, não importe qual partição você tome, não importe quão grande seja essa partição, se essa soma nunca ultrapassa esse número, então a gente diz que o caminho ele é retificável e o comprimento de arco é o supremo dessas somas, ou seja, é um número do qual essas somas elas se aproximam no sentido de limite mesmo, do cálculo 1, e você consegue fazer essas somas ficarem tão próximas quanto você queira desse supremo, bastando tomar a partição suficientemente fina. Bom, se isso aqui não é possível, a gente vai dizer que a curva é não retificável. E tem, se não me engano, vai ter um exemplo. Será que eu coloquei um exemplo na lista? Acho que vai ter um exemplo na lista de uma curva não retificável, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que eu não estou logado no campus virtual, mas eu vou logar aqui rapidinho. Se o Google Chrome colaborar, vamos abrir o outro aqui, o Mozilla. Geralmente na internet ela é mais rápida do que isso. Vamos lá. Campus virtual. Cálculo 3, né?
aqui eu estou falando da lista 2. Vamos ver se eu coloquei. Acho que não coloquei. Que pena. Mas onde vocês podem achar isso? Do Apostol. Apostol número 2. Quem tiver interesse, né, em olhar, ué, agora eu não lembro onde é que eu vi esse negócio. Será que foi? Será que é na aula 3? Não, também não. Não, é no volume 1. É no volume 1. Deixa eu ver aqui se eu acho. O volume 1 tem um capítulo sobre essas coisas, sobre curvas retificáveis, né? Então aqui nós temos esse capítulo 12, que é sobre toda a parte de álgebra vetorial, né? Depois o capítulo 13 nós temos aplicações da álgebra vetorial na geometria analítica. Eu acho que é o capítulo 14 que nós teremos então funções vetoriais. Aqui, pronto, é isso. Agora onde é que eu vou achar tangência? Próxima sessão aqui. Ok. Definição de campeões de arco. Aqui é o volume 1 do Apostol. Isso também provavelmente vai ter. Eu tenho o livro do Apostol porque é o livro que eu conheço mais, né? Mas vocês podem usar o livro do Stuart, do Anton, né? Eu acho que o volume 2 dos livros, né? Que são onde vocês vão encontrar essa parte de funções vetoriais. Tá? É lá para onde vai ter essa discussão. E aqui o exemplo de curva não retificável aparece nos exercícios. É justamente considerado essa função t cosseno de π sobre 2t é uma função que é como se fosse o gráfico do cosseno, mas quando chega na origem ele começa a ficar assim, começa a se acumular na origem, né? Ele sobe até o 1, desce até menos 1 e fica ali fazendo isso, né, indefinidamente. E aqui então ele fala para pegar essa partição, e aí quando você calcula ali o comprimento, você consegue estimar isso por baixo como uma soma, a soma parcial de uma série harmônica. E, portanto, isso vai divergir. Agora, nas minhas contas, se eu não me engano, era 1 sobre n aqui, tá? Quando eu resolvi esse exercício, eu acho que aqui tem um erro de digitação, tá? Pelo menos da maneira como eu fiz. Tá? O que resolve a questão, claro. Né? Tá bom, gente? Então, voltando aqui nessa definição de curvas retificáveis e componentes de arco, para caminhos retificáveis, o comprimento do arco é aditivo, ou seja, o comprimento do arco de A até B
é igual o de A até C mais de C até B. E usando isso nós podemos mostrar que essa função do comprimento de arco, que é a função que te dá o comprimento de arco de um ponto A até um ponto T, ela é monótona, crescente. A demonstração disso é muito simples, pega dois pontos T1 e T2, T1 menor que T2, então S de T2 menos S de T1 é lambda de A T2 menos lambda de A T1, que pela propriedade aditiva vai ser lambda de T1 T2, que é maior ou igual a zero, porque comprimentos são sempre maiores ou iguais a zero. E um teorema básico sobre todos esses conceitos é o seguinte, nós vamos usar algumas vezes aí, ao longo das próximas aulas. Se vê velocidade escalar, ou seja, o módulo do deslocamento, o módulo da derivada do deslocamento, se essa velocidade é contínua, então o caminho é retificável, a derivada existe, a derivada da função comprimento de arco, e essa derivada é a velocidade escalar. Dessa identidade aqui, nós tiramos imediatamente que a função comprimento de arco é a integral da velocidade. Portanto, se queremos calcular o comprimento de arco, basta integrar a velocidade. E a demonstração disso eu omiti porque isso aqui vem lá do capítulo 1 do Depostório, e acho que não é um resultado que é intuitivamente claro, né? E quem tiver curiosidade pode ir lá e consultar o livro, mas não é eu não gosto de dizer que não é importante, porque claro, tudo tem a sua importância, mas eu diria que não é essencial nesse momento, tá? Olhar essa demonstração. Basta entender a mensagem do teorema. Bom, um exemplo de aplicação aqui, né, dessa fórmula, né, do comprimento é a integral da velocidade escalar. Quando nós temos um caminho que é o gráfico de uma função. Então aqui eu tenho uma função real diferenciável. Nós temos o caminho, que é o caminho que descreve o gráfico da função. A velocidade dele é derivada, então, do lado do T1, que a derivada é a filhinha. Portanto, a velocidade é o módulo, que é a raiz dos quadrados dos complementos. Então, 1 mais f' ao quadrado. Portanto, o complemento de A, que é a integral da velocidade, é a integral de A até B dessa raiz de 1 mais a derivada ao quadrado. Isso é um resultado que, dependendo, vocês podem ter já visto isso no cálculo 1, onde lá isso foi provado com outras ferramentas. É possível provar isso com outras ferramentas. Bom, então, aqui uma primeira revisão do que nós acabamos de ver. E agora sim, de posse dessa função comprimento de arco, a derivada dela é justamente a velocidade escalar naquele instante, a gente pode definir então a integral de linha relativa ao comprimento de arco. Então aqui nós temos uma função, né, um caminho, nós temos uma função definida sobre a imagem desse caminho, sobre essa curva C. E então nós definimos a integral de linha dessa função, é uma função escalar, não é mais uma função vetorial, é uma função escalar. A integral de linha dessa função escalar, relativa ao comprimento de arco, é essa integral que nós denotamos por integral de φ ds, onde esse ds aqui, intuitivamente, ele se transforma nessa derivada dt, nessa linha dt, né? Fazendo a composição, claro, do φ com o caminho. Aqui isso está bem definido porque o φ é uma função definida sobre o caminho. Quando essa integral existe, nós então dizemos que essa integral de linha
aqui existe também e esta integral é igual a esta. Então, isso aqui é uma integral do cálculo 1, né? Segundo a função de uma variável real, no intervalo AB. Para ver que essa integral, essa noção de integral contém a outra, no sentido de que ela expressa a outra, nós então aqui começamos com um campo, e aí eu vou tomar uma função especial, uma função φ especial, que é essa daqui. A função φ definida sobre a curva é o produto escalar do campo composto com a curva, com o caminho, e o vetor tangente unitário, que é definido como sendo derivada do caminho em relação ao comando de arco. Que pela regra da cadeia nada mais é do que a derivada da alfa' pela derivada do comprimento de arco, mas a derivada do comprimento de arco é justamente o módulo desse vetor, por isso que ele é unitário. Portanto, o vetor tangente unitário é a derivada do alfa dividido pelo módulo do alfa. Tá? Então, o integrando que aparece na integral, esse integrando que aparece nessa integral aqui, ele é o f composto com alfa vezes o t, pela definição da função φ, e esse t de t vezes essa derivada é justamente a derivada do alfa, pela fórmula anterior aqui. Ó. O alfa' é o s' vezes o vetor t. Portanto, as integrais do campo relativamente ao caminho, a integral de linha, é a integral do φ ds. Porque se a gente integra aqui no intervalo AB, essa integral que aparece aqui é justamente essa, e essa integral que aparece aqui é justamente essa. Então, dado o campo, existe uma função φ tal que a integral de campo, a integral de linha do campo relativamente ao caminho, é a integral desta função φ definida em termos do campo, a integral dessa função φ em relação ao comprimento de arco. Bom, aqui é um esboço do que seria um vetor tangente unitário, justamente a derivada do caminho dividido pelo módulo de sua derivada. Quando o campo F é um campo de velocidades, o produto escalar de um vetor com outro sempre é uma espécie de projeção desse primeiro vetor no outro. Né? Só lembrar lá da geometria analítica. Portanto, o produto Ft é a componente do campo F na direção do T. Por isso é chamada componente tangencial da velocidade, quando o campo F é um campo de velocidades. Nesse caso, essa integral ela é chamada de integral de fluxo de F ao longo de C. E quando C é uma curva fechada, essa integral de fluxo é denominada circulação de F ao longo de C. Isso são conceitos que quem fizer depois disciplinas de teoria de fluidos, dependendo da engenharia que vocês fazem, vocês verão muito essas coisas. Aqui nós vamos discutir aplicações físicas mais elementares, que seria de interesse aí de qualquer engenheiro, seja lá de qual área for. Que é a aplicação do conceito de centro de massa e de momento de inércia. Então aqui nós temos uma curva no espaço tridimensional e a densidade linear, ou seja, a massa por unidade de comprimento dessa curva é descrita por uma função da posição desse ponto. Então em cada ponto nós temos uma função que diz, olha, aqui em torno desse ponto, a
massa por unidade de comprimento é φ de x, y, z. Então, intuitivamente, integrando isso ao longo de todo o arco, de todo o fio, intuitivamente isso deveria dar a massa. Portanto, a massa, aqui para todos os efeitos, matematicamente, é a integral de linha da função densidade linear relativamente ao comprimento de arco. E as coordenadas do centro de massa são essas integrais aqui. No caso, a coordenada x barra, você tem um x multiplicando a função, e para o yz são análolos. Por que essas coordenadas são isso? Isso é uma definição? Bom, não exatamente. Para a gente aqui pode ser uma definição, porque a gente está interessado na parte matemática. Mas vocês podem consultar o livro de física preferido de vocês, talvez o Halliday, talvez o Tipler. Eu acho que todos eles irão aí tratar dessa questão, desse tópico, e darão lá um argumento em função, em termos de derivado do momento linear, né? Vou usar esses conceitos da física para já me justificar que essas são as coordenadas do centro de massa. Né? O centro de massa do sistema é um ponto em que, do ponto de vista dinâmico, uma partícula localizada de massa igual ao do referido sistema pode ser usada para substituir todo o sistema. Então, um exemplo. Considere uma mola helicoidal cujo formato é descrito pela função vetorial. Então, aqui, veja que nas duas primeiras coordenadas, ou seja, no plano XY, isso é um círculo. Só que à medida que o tempo vai correndo, nós temos aqui um parâmetro que vai aumentando a coordenada z. Portanto, nós temos prestando atenção aqui no mouse, né? Nós vamos, onde aqui nós temos o x, o y e o z. Então aqui no plano nós temos, isso vai descrever um círculo, mas ao mesmo tempo isso vai subindo, né? É uma hélice, ela vai subindo, ao mesmo tempo vai fazendo círculos quando você olha a projeção vertical, né? no plano XY. E aqui, por hipótese, eu vou dizer que a densidade no ponto XYZ é justamente aí o quadrado de distância do ponto. Né? Então, quanto mais distante é o ponto, maior a densidade naquele ponto. Seria uma bola meio esquisita essa bola, né? Mas é possível. Então eu peço aí calcular a massa de uma hélice da bola. O que é uma hélice? É um período. É quando T vai de 0 a 2π. Então você sai de um ponto, percorre, dá uma volta e para em cima, né, numa posição acima do ponto inicial, mas tendo descrito um círculo quando visto da perspectiva do plano XY. E depois a primeira coordenada z do centro de massa. Então a massa aqui é a integral do φ ds, que por definição é essa integral aqui. Então eu vou calcular as coisas. A φ composta com alfa, eu coloco as coordenadas do alfa no lugar do x, y, z. A φ é a soma dos quadrados das coordenadas. Aqui eu vou ter um a quadrado, que eu vou botar em evidência. Então vai ficar cosseno quadrado mais seno quadrado, que dá 1, então vai dar só. De toda essa expressão aqui, essa soma vai sair só o a quadrado e aqui vai ficar b quadrado t quadrado. A derivada do alfa é a derivada das componentes, então o que era antes era cosseno vai virar menos a seno, o que era seno vira cosseno e o bt vira só b. E agora eu tiro aqui o módulo, que é somar os quadrados e tirar a raiz. Então, de novo, seno e cosseno ao quadrado vai dar só o a quadrado, e aqui vai somar o b quadrado e raiz. Portanto, quando eu jogo essas duas coisas nessa expressão, eu vou ter a integral de a até b, do a quadrado mais b quadrado t quadrado, e aqui é uma constante que vai sair da integral. E calculando essa integral aqui, é um polinômio, né, de grau 2, vai dar essa expressão.
A coordenada Z, eu aqui, essa integral não tá legal, né? É o T de A até B aqui, né? Eu também monto aqui, faço as substituições, pelo que eu já calculei anteriormente. Aqui o N, lembrando que vai aparecer um raiz de A quadrado B quadrado, que é justamente esse S' que vai cortar quando eles estiverem um no numerador e outro no denominador. Então esse S' vai cortar com o fator aqui da máscara, então vai sobrar só esse cara aqui. A componente do Z é o BT, e aqui novamente é um polinômio, quando eu integro, depois aqui posso simplificar, botar as coisas em evidência, posso cortar o π, por exemplo, e colocar aqui esse 3 aqui, vai multiplicar aqui, vai ficar 6, né? Eu vou dividir por 2, e esse 3 multiplica lá em cima. É isso mesmo? Vou tentar fazer essa conta de cabeça aqui. E o A quadrado, eu vou colocar o B, primeiro a gente corta o π, aqui, e coloco o π em evidência e coloco o B em evidência. Então vai ficar A2, e esse 3 aqui vai virar um 6. Vai ficar um 3 aqui. Acho que essa conta não está legal, hein? Acho que essa conta aqui precisa ser refeita, né? Porque aqui nós vamos cortar um 2, aqui vai ficar só 2 e aqui 4. Então vai ficar 3. Aqui embaixo está certinho, só que aqui vai ficar 3, vou sobrar um 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6. Porém aqui vai ficar só 3, então eu vou colocar só um 3 aqui em evidência e vai ficar um 2 aqui, né? Vou ter que consertar isso daí e atualizo o arquivo lá para vocês. E aqui também essa integral aqui não está legal também, tá? Aqui como eu já troquei a variável t, então vai ficar uma integral aqui de 0, seria mais correto colocar a integral de 0 a 2π aqui, tá bom? Então fora isso, vocês confiram lá depois o arquivo atualizado. E essa foi a nossa aula. Não esqueçam de fazer a lista de exercícios, que é importantíssimo. E por fim tem o momento de inércia, que é... Já esqueci, né, gente? Hoje... Vamos lá. O que é o momento de inércia em relação ao eixo E e essa integral aqui? Onde a φ, como antes era a velocidade linear, e agora esse delta é a distância do ponto ao eixo. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto x, y, z e o eixo essa reta L é o eixo z, qual é a distância de um ponto x, y, z até o eixo z? Tentem visualizar isso, né? É justamente aquela diagonal, né? Esse ponto é conectado ao eixo vertical por meio de uma diagonal, que é justamente qual é a componente dessa diagonal? Raiz de x quadrado mais y quadrado, né? Não entra o z quadrado porque está no mesmo nível ali, né? A distância é a distância perpendicular. Então, um exemplo, calcular o momento de inércia da mola do exemplo anterior. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o momento de inércia relativamente ao eixo z. Então, a distância, como eu falei, a distância quadrada é justamente o x quadrado mais o y quadrado, que é o a quadrado, que é o raio do círculo que essa bola vai descrevendo. Então, substituindo isso aqui na integral,
aqui é sempre A quadrado, sai da integral, e aqui é justamente a massa, né? Então o universo é ma quadrado. E agora sim nós ficamos por aqui. Até a próxima.